e nos fazer ficarmos mais parecidos contigo, em nome de Jesus. E a igreja confirma dizendo: amém. Graças a Deus. Graça e paz, igreja, amém? Amém. Glória a Deus. Antes de sentar, quero te convidar a abrir a vossa Bíblia no livro de Evangelho de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 9, versículo 60. Aleluia. Quero agradecer aqui o convite, do pastor Fábio. São corajosos. Aleluia. Glória a Deus. E quero dizer, amados, que por nada eu perdi esse culto essa noite. Porque no reino não existe coincidência, existe fatos. E há 25 anos atrás, numa quarta-feira, num culto de libertação, às vésperas de um desfile de escola de samba da qual eu fazia parte, com tudo pronto para desfilar, numa quarta-feira, num culto de libertação, eu com a mochila pronta para sair do culto e já ir direto para o carnaval, Deus fala comigo, e ali há 25 anos atrás eu aceitei esse Cristo. Amém? E hoje, 25 anos depois, numa quarta-feira, num culto de libertação, estamos aqui para ministrar a palavra de Deus. Aleluia! Deus é tremendo. Aleluia! Livro de Lucas, capítulo 9, versículo 60 diz: mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Amém? Pode tomar assento. Aleluia. Como eu disse, eu não fui traficante, não fiz nada assim muito grande, lá fora, para que esteja um impacto muito grande no testemunho, mas eu vivia do meu jeito lá fora. E enquanto estavam adorando outros deuses, servindo ao Senhor de formas erradas, a minha esposa, que na época era noiva, ela e a sua mãe iam no culto, e elas queriam que eu fosse no culto, era quase uma exigência, que namoravam no culto. E eu saía do emprego, que eu trabalhava das 6 da manhã às 2 da tarde, ia em casa, comia alguma coisa, tomava banho, encontrava elas no trem, e nós vínhamos para o culto de libertação, à tarde, às 3 horas, saía dali já com a mochilinha nas costas e ia para Porto Alegre, para os desfiles, para os ensaios. E justamente na última semana, assim como hoje, às vésperas do carnaval, naquela quarta-feira, o saudoso pastor Adílio Machado, meu pai na fé, ele ministrando a palavra de Deus, e ali Deus tocou no meu coração. Glória a Deus! E eu abandonei tudo na mesma hora. E hoje fazem 25 anos que eu sirvo esse Deus sem nunca ter olhado para trás. Graças a Deus! Mas pastor, o que tu quer dizer com essa palavra? Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus mortos. É um culto de libertação, e tu vai falar aqui de sepultar mortos, pastor. É até uma coisa deselegante, talvez. Você pode pensar, Jesus, que é o cara, ele é uma pessoa educada, uma pessoa bondosa, não teria uma postura dessa forma de ser deselegante com alguém que está sofrendo e dizer: deixa os mortos sepultar os mortos. Mas para nós entendermos o que Deus quer falar hoje, a gente não pode só ler o texto, mas temos que entender o contexto.
contexto geral. E só para ilustrar aqui mais ou menos o que nós temos que fazer, existe um videozinho na internet que é uma moça lavando a louça, a esposa, e o marido do lado dizendo: porque a partir de hoje, se tu não fizer as coisas certas, a coisa vai ficar feia. Se eu chegar em casa, minha roupa não estiver passada, vai dar problema. E assim ele começou a falar de uma forma grosseira, machista, muito forte. Muito forte. E aquela moça lavando a louça quieta. Se o vídeo para aí, se a gente não olha até o fim, vai entender que é um caso de machismo, feminicismo, essas coisas, tudo que hoje eles falam que agridem a mulher, e a Maria da Penha na certa. Porém, se olhar o vídeo até o fim, ele termina o vídeo falando: tu viu, amor, o que esse cara falou para a esposa dele? Ou seja, muda totalmente a história, se nós entendermos o contexto. E hoje eu quero que você entenda o contexto dessa palavra. Começa lá no versículo 57, que diz: indo eles a caminho, fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves dos céus seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Tudo leva a nos crer que o contexto ele vai nos revelar algo diferente daquilo que em primeira instância imaginamos. Porque aqui já começa dizendo que o mestre, o rabi, Jesus estava a caminho, ou seja, ele estava à beira de uma estrada, ele estava se deslocando de um lado para o outro. Então, dessa forma, se Jesus estava em deslocamento, ele não poderia dizer para uma pessoa que estivesse sepultando seu pai para não sepultar. Ele não seria ofensivo dessa forma. Por quê? Porque naquela época os judeus, eles tinham por costume, se o pai morresse, eles não deixariam aquele momento por nada no mundo. Eles não parariam de fazer o sepultamento do seu pai para estar numa estrada com outras pessoas. Então aqui nós já começamos a ver que tem uma divergência. Jesus não estava num velório, ele estava assim a caminho de um lugar, e esse moço estava com ele. E naquela época era de costume os rabi, os mestres, eles escolherem os seus discípulos. Eles escolhiam os seus discípulos para caminhar e ensinar eles. Então não era comum que um jovem ele almejasse para que fosse escolhido para poder estar junto e aprender e ter uma vida melhor, ter uma vida mais respeitosa. E Jesus a caminho, tudo nos indica que ele estava escolhendo alguém para discipular. Só que nisso nós vemos algumas desculpas. Aqui, por exemplo, no 57, indo eles a caminho, foram alguém, ele disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Ou seja, aqui já muda um pouquinho. Tem alguém pedindo para seguir, que não era de costume. Ele está pedindo para Rabi que ele queria seguir, e não era costume, era costume de Rabi, né, escolher. Mas quando essa pessoa, esse jovem, ele pede para seguir a Rabi, o que Jesus diz? Olha, as raposas têm seus covis, têm suas tocas, as aves têm seus ninhos, mas o mestre, o filho, o Rabi, não tem onde repousar. Ou seja, tu não vai ter vida fácil, tu não vai ter a mordomia que tu tem na tua casa, tu vai ter que renunciar muita coisa, tu vai ter que deixar do conforto. E imediatamente esse jovem, ele já se desapega dessa ideia e larga fora, porque não estava no propósito, não estava na visão. Outro disse: segue-me,
E ele, porém, respondeu. Agora veja que muda. Aqui Jesus diz: a outro disse, segue, que era de costume dos rabinos, escolher alguém para ensinar. Mas esse respondeu a Jesus: deixa primeiro eu sepultar o meu pai e depois eu vou. Outra desculpa. E houve ainda um terceiro. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. E o Senhor diz, mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Agora entenda, amados, que isso não se tratava de um velório. Por quê? Porque tudo nos leva a crer que esse moço que queria sepultar o seu pai ainda estava vivo. Ele ainda estava vivo. E ele queria dizer para o mestre aquilo que muitas vezes eu disse há 25 anos atrás. Quando a minha esposa chegou e disse, na época noiva: eu vou seguir a Cristo, e tu o que tu vai fazer? Eu digo: tu vai te enterrar viva. Nós somos novos. E é o pensamento de muitos: eu sou muito novo para essa coisa, eu sou muito novo para entrar nessa religião. E era mais ou menos o que ele estava falando: Senhor, primeiro deixa eu viver a minha vida, depois que eu enterrar meu pai, daí eu te sigo. Depois que eu cumprir tudo aquilo que eu quero e sepultar meu pai, aí sim eu vou te seguir. Aí sim eu vou entrar nessa coisa de cristão, nessa coisa de crente. Mas por que tu está falando isso, pastor Sandro? Porque eu quero chamar a atenção para algo que hoje tem me incomodado muito. Nos dias de hoje nós temos visto muita gente entrando na igreja, porém são poucos que deixam a igreja entrar nele. Como assim? Queremos viver o evangelho porque já descobrimos que aqui é o melhor lugar, que é aqui que emana leite e mel, que é aqui que as bênçãos estão. Então virou algo muito bom eu ser crente, principalmente se eu não preciso ter compromisso em deixar dos meus velhos hábitos, deixar da minha velha vida. Mas para mim seguir Cristo, eu tenho que morrer no meu velho eu. Aleluia! Eu tenho que matar a minha carne, matar a minha vontade, e isso me faz nova criatura. E quando eu sou nova criatura, tudo se faz novo. O problema é que queremos viver um evangelho raso e não entendemos que, assim como Ezequiel fala, que nós devemos entrar no profundo, não ficar com água nos tornozelos, nem nos calcanhares, nem na cintura, mas devemos mergulhar na presença de Deus. Precisamos ter intimidade com Ele para viver o sobrenatural. O evangelho não é o evangelho de mimimi, não é o evangelho de coisas fáceis, de mar de rosa. O evangelho tem muitos espinhos. Tem muitas coisas que a gente precisa enfrentar, como o pastor Lucas falou. Às vezes nós temos alguns tropeços que Deus coloca para que a gente se ajuste. Mas estão pregando o evangelho de qualquer maneira, de qualquer jeito. Pessoas que estão entrando na igreja, mas não deixam a igreja entrar neles. E aí querem trazer os costumes mundanos para dentro da presença de Deus. Mas eu quero te dizer, o evangelho é confronto. Aleluia! Se eu não sou confrontado, eu estou no lugar errado, mano. Aleluia! Eu não consigo entender uma pessoa que diz: eu saí lá do carnaval, eu saí do samba, mas quando eu escuto um pagodinho, me dá uma coceira no pé, me dá uma vontade. Quando eu vejo ali falar de carnaval, assim, dá uma saudade lá do passado.
Como eu falei, amados, tanto eu como a minha esposa, nós éramos inseridos, nós chegamos a ter escola de samba. Hoje pode tocar o pagode que for, não me chama atenção, a não ser se for pro reino. Quando uma pessoa é liberta, ela não volta atrás. A palavra de Deus diz: se verdadeiramente fores livres, ser libertos, sereis livres. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Perdão. Então, como eu posso dizer que eu estou aqui servindo a Deus, mas eu estou ainda preso às coisas lá de trás? Como é que eu posso dizer que eu tenho uma vida madura com Cristo, mas ainda eu tenho as meninices lá do passado? Ah, pastor, mas eu sou assim mesmo, eu nasci assim, não tem jeito. Não, se não tem jeito, então está no lugar errado. Para Cristo tudo tem solução. Cristo transforma todo mundo que queira. Que queira. Se você quer a mudança, Deus vai mudar a tua vida. Amém. E Ele vai fazer o sobrenatural acontecer. Você não vai viver no raso. Você não vai viver de ouvir falar, mas você vai viver na sua vida a presença do Deus vivo. É verdade, Jesus. Sabe, amados, hoje chegou um tempo da qual estamos confundindo princípios, estamos confundindo a presença de Deus, estamos confundindo as coisas que aprendemos, que nos aproximavam de Deus, com religião. A coisa que eu mais tenho escutado hoje, que temos que deixar de ser religioso, e eu concordo em partes, pastor. Nós não podemos andar bitolado pelo jugo do homem, mas também não podemos rotular tudo como religião e esquecermos dos princípios que nos foram ensinados. Temos que entender o porquê das coisas e entender se é a vontade do Pai. Como assim, pastor Santo? Eu estive lá na minha igreja onde eu congrego, onde eu pastorei. Nós temos lá um jogo de luz fantástico. Fantástico. E alguns cultos me incomodou aquele jogo de luz, porque a princípio seria um jogo de luz para melhorar as lives. Mas num determinado ponto aquelas luzes começaram a piscar e começaram a incomodar durante o culto. E eu pensei, onde é que está o propósito nisso? Onde é que está a solução nisso? Para que isso? Edifica alguma coisa na minha vida? Mas ao mesmo tempo eu entendi que aquilo faz com que a qualidade da iluminação melhore. Se eu fizer um teatro, vai me trazer uma iluminação perfeita, uma apresentação. Então o problema não está nas luzes, está na maneira que eu estou aplicando ela na minha vida. O problema não está na maneira que você está vendo as coisas, mas da maneira que você está se portando mediante essa situação. O que isso quer dizer? Eu tenho que entender que a reverência a Deus não muda. A minha santidade com Deus não muda. O que o mano falou ali, que eu tenho que entrar no meu quarto no secreto e orar a Deus, isso não muda. Eu tenho que estar na presença de Deus, buscando intimidade com Deus. Eu não posso ir pelo modismo que diz: não precisa congregar em lugar nenhum, eu vou ser crente do YouTube. Não, eu não posso, eu preciso estar na casa do Pai. Aleluia! Eu preciso estar na presença do Pai. Sabe, essas coisas me incomodam porque hoje diz: não, tu é careta, tu é quadrado, tu vive do passado. E eu não vivo do passado, porque se eu vivesse do passado eu andava de Fuca ou de carroça. Mas eu tenho que entender que tem coisas que não são negociáveis.
Como assim, pastor? Hoje é dito que posso viver da maneira que eu quero, mas daí tu vai ver aquela pessoa, ela vive da maneira que ela quer, mas tu não vê a presença de Deus se manifestar. Aí tu vai ver aquele Joãozinho que fica ali com aquela vida ali separada, que ninguém dá nada por ele, porque ele ora, porque ele busca, porque ele jejua, mas quando ele abre a sua boca, Deus manifesta a sua glória, o seu poder, a cura, o batismo, a libertação. Sabe, quando eu me converti, nós éramos uma igrejinha que eu acho que dá para botar umas 4 ou 5 aqui dentro, umas 4 ou 5 aqui. Mas não foi uma nem 2 vezes que o pastor não conseguiu pregar, porque a glória desceu e Deus fez milagres. Sabe o que é tu ver Deus operar milagres de pessoas receber aberturação de ouro na boca durante o culto, pessoa ser curada, vomitar câncer, mas para isso existia um preço que era pago. Ah, pastor, mas está dizendo que agora nós temos uma igreja grande com luz errada? Não, não é errado. Soma no reino, mas se eu entender que o propósito, o foco não é isso, eu não posso roubar a glória de Deus, eu não posso roubar a direção, o alvo que é Cristo. Eu tenho que entender, como foi cantado no hino aqui, que os aplausos não são para mim, é para Ele. Que se Deus pela sua misericórdia me usar para curar alguém, não sou eu, mas é Ele. Eu tenho que entender que é a presença dEle que faz a diferença. Mas para mim chegar na presença dEle, eu tenho que ter intimidade. Eu tenho que ter intimidade com Ele. Aleluia. Ah, Jesus. Mas é tão bonito eu ver o pastor chegar ali e falar e cumprir o que ele falou. É tão legal eu ver o profeta profetizar e a profecia acontecer. É tão bom eu ver o irmão colocar a mão e a pessoa ser curada. Mas por que você só fica olhando? Por que você não se coloca na presença dele e deixa ele te usar também? Deus quer usar cada um. Deus não chamou ninguém para ficar sentadinho. Deus chamou cada um, assim como a irmã lá foi usada. Nós também fomos chamados para ser usados por Ele em todo o tempo. Aleluia. Mas para isso nós temos que nos separar. Temos que pagar um preço. E muitas vezes, quando a gente resolve tomar essa posição, nós somos excluídos por muitos. O profeta não tem muitos amigos. Quando você escolhe viver na presença de Deus, só quem é espiritual vai entender. Só quem é espiritual vai ficar do teu lado. Sabe por quê, amados? Porque há uma diferença entre unção e emoção. A unção, você vai sair daqui e a palavra vai continuar fervendo no teu coração. A semente vai continuar brotando e vai germinar dentro de ti. Agora a emoção é aquela que você vem no culto, você aqui pula, sapateia, faz 1001 coisas, mas quando sai da porta para fora não lembra nem o que foi pregado. Deus quer pessoas comprometidas, pessoas que coloquem a mão no arado e não olham mais para trás, pessoas que não ficam com o seu coração oscilando com um pensamento dobre, mas que entendam que a partir do momento que eu me disponho a servir a Cristo, eu entro de cabeça, eu vou mergulhar no mais profundo, porque eu quero ter intimidade, eu quero ter experiência com Ele, eu quero viver o sobrenatural com Cristo. E aí sim eu vou conseguir ver libertação, aí eu vou conseguir ver cura, eu vou conseguir ver um milagre acontecer. O irmão contou aqui testemunhos lindos, mas se ele estivesse vivendo ainda lá no passado alguns pensamentos, será que se eu fizer o que eu fazia antes vai dar certo? Talvez como o irmão falou ali, se ele tivesse usado a sua força para tentar ganhar a guarda da sua filha, será que teria dado certo?
mas não é quando a gente confia em Deus, quando a gente espera em Deus e que a gente coloca a nossa fé em Cristo, as coisas acontecem. Aleluia! Aleluia! Deus nessa noite Ele está perguntando qual é a desculpa que nós estamos dando para não se entregar totalmente a Ele. Ele está nos chamando para nos ensinar, para nos discipular, para que nós possamos ser discípulos dele, para que possamos ser aquele que vai pregar a palavra, a mensagem dele, não de qualquer jeito. Sabe que existe hoje doutores da palavra, pessoas que, se você botar na internet ali, você vai ficar maravilhado com a palavra, com o que eles vão pregar, mas é só palavra. Aí às vezes você vai ver aquela pessoa que você não dá nada, porque fala tudo trocado, se confunde, se atrapalha, não tem aquela eloquência. Aí você não dá nada, mas aquele ali está cheio da presença de Deus. E quando ele levanta as suas mãos, algo acontece. Algo acontece, o sobrenatural acontece, irmão. Eu tenho que entender que eu não sou o centro das atenções. Eu não vivo mais para mim, mas eu vivo para Cristo. Então, quando eu estou nessa tribuna aqui tocando um violão, eu não estou tocando para que a minha vaidade apareça, mas para que a glória se manifeste. Quando eu estou aqui com o microfone ministrando a palavra, não é para que o meu nome seja reconhecido, mas sim para que você seja tocado, para que você seja transformado, para que você saia daqui mudado. A palavra de Deus diz que se você é tocado por Ele, algo acontece, porque onde Ele está, alguma coisa acontece. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se hoje ouvires a voz, não endureça os corações, mas deixa que Cristo venha habitar dentro de você. Deixa com que Ele venha trabalhar na sua vida, e não se preocupe com o dia de amanhã, porque amanhã pertence a Deus. Deus não te arrancou lá de onde você morava, eu não sei o que você fazia, para te trazer aqui simplesmente por brincadeira, mas Deus te trouxe porque Ele tem um propósito na tua vida. Ele tem algo muito grande para fazer, algo muito grande, mas isso só vai acontecer se nós entendermos que quando a gente é chamado, porque você foi chamado, larga tudo e corre para o Pai. Não olhe mais para trás. Não se apega mais no teu passado. Tem pessoas que pensam assim: mas quando eu estava lá no mundão eu ganhava muito bem. Quando eu estava lá no mundão eu tinha muitos amigos. Quando eu estava lá atrás, lá, a minha vida era diferente. Mas eu quero te dizer, se você parar de olhar para trás, você vai contemplar o que Deus vai fazer na frente. Amém! Aleluia! Deus só pode operar na tua vida se você crer, se você acreditar que Ele é o único e suficiente Salvador da tua vida. Se nós entendermos isso, nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Ah, pastor, mas eu não vou ter mais luta. Vai ter muita luta, porque o Evangelho não é um mar de rosa. O nosso descanso não é aqui. A palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci, vocês também vão vencer. Mas se nós ficarmos firmes, além de contemplarmos o melhor de Deus aqui nessa terra, ainda quando nós partirmos, nós vamos poder fazer igual Paulo: combati o bom combate, aleluia, guardei a fé. Aleluia. Porque para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Então eu tenho que entender, amados, para mim poder tomar posse
preciso renunciar o meu passado de vez. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui, porque eu sei que tem pessoas que estão na igreja, como eu falei, volto a insistir, mas a igreja ainda não entrou. Ah, mas não faz mal, não tem problema. E aí vai viver uma vida miserável, uma vida rasa. Mas quando a gente se coloca na presença de Deus e entende o propósito, Deus começa a mover águas, e o sobrenatural começa a acontecer, e aquilo que a gente não podia, Deus faz. Aquilo que a gente achava que não ia conseguir, Deus faz. Aquilo que a gente achava que não tinha mais cura, Deus cura. Como o irmão falou há pouco tempo atrás, não estava na casa que gostava, não tinha um carro e não estava com a filhinha. Em questão de dias, Deus resolveu tudo. O problema é que muitas vezes a gente quer dar o nosso jeitinho, queremos agir com a nossa força e achamos que Deus precisa de ajuda, quando na verdade Deus só quer o nosso coração. Ele só quer que nós sejamos quebrantados na presença dEle e nos derramar completamente para Ele. É isso que Deus quer de nós. Se nós entendermos o propósito da salvação, que Deus nos chamou para que sejamos discípulos, para que podamos entrar na presença dEle e andar conforme Ele quer e aprender com Ele, amados, nada é impossível. Mas para isso nós precisamos parar de dar desculpas, parar de olhar para o passado, parar de olharmos para as coisas lá de trás, olhar para a grama do vizinho, até porque, como eu digo, a grama do vizinho é sintética, e começar a olhar para o alvo, que é Cristo. E aí Deus vai começar a mover o impossível. Amém. Aleluia. Deus vai fazer o impossível, amado. Ah, mas se eu não conseguir a cura aqui, eu vou voltar lá, porque eu sei lá atrás, lá tinha um médico, tinha um batuqueiro, tinha sei lá o que lá, que dizia que ia curar e ia resolver. Eu quero te dizer que o único que cura e que salva é Deus. Não existe outro. Não existe outro. Aleluia. Nos colocamos de pé em nome de Jesus. Aleluia. Ele levou sobre si os nossos pecados, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua graça nós somos salvos. Aleluia. Deus, nessa noite, Ele quer firmar aliança com alguém. Ele quer firmar aliança verdadeira com alguém. Não é mais tempo de brincar de ser cristão. Não é mais tempo de brincar de ir na igreja. Chegou o momento de eu tomar uma posição. Como o pastor Ezequiel pregou outro domingo aqui. Filho do homem, põe-te em pé. Põe-te em pé, que Deus quer falar contigo. Deus quer te mostrar coisas grandiosas. Deus quer te usar de maneira grandiosa. Você não vai ser mais só aquele que todo mundo faz chacota, que fala lá, está indo aquele lá com a Bíblia embaixo do braço e nada acontece, nada muda na vida dele. Está sempre do mesmo jeito. Não, mas Deus vai começar a te usar de uma forma sobrenatural. Mas para isso, te desprende do passado, te desprende daquilo que você viveu lá atrás.
Ah, pastor, mas eu já faz algum tempo que eu me batizei, já faz algum tempo que eu estou aqui, até canto, até faço algumas coisas. Mas Deus está falando, tu não deixou o passado para trás. E nessa noite Deus quer fazer uma nova aliança contigo, uma verdadeira aliança, para que o pleno venha acontecer na tua vida. Aleluia. Não sei se posso dar um convite. Se você sentiu no coração que Deus